Observe o texto e descubra e perceba que a sogra de Pedro, ela só passou a servir Jesus e seus discípulos após ela ser curada. Enquanto ela estava enferma, enquanto ela estava doente, abatida pela febre alta, enquanto ela estava de cama, ela não podia servir. Ela não podia manifestar nenhum tipo de serviço. Mas depois que ela recebe a cura ministrada por Jesus, aí a situação muda. Aí a história passa a ser diferente. Por quê? Porque agora que ela está curada, depois que ela recebe a cura ministrada pelo Senhor, aí sim, aí ela se levanta e passa a servir. Então, que lição preciosa a gente aprende aqui. Ninguém pode servir se antes não for curado. O grande problema no meio da cristandade é que muitas vezes nós queremos ajudar as outras pessoas a serem curadas, a serem tratadas, enquanto que nós mesmos ainda estamos doentes. Então é preciso valorizar muito esta conduta, este exemplo, esta lição que a sogra de Pedro nos fornece aqui. É claro, irmãos, que não tem sentido realmente você tratar dos outros. Não tem sentido você tratar de uma pessoa se você, como eu disse, permanece doente, se você está doente. Agora você tem que entender uma coisa: nenhum de nós somos perfeitos, nós somos humanos. Como pecadores, nós temos sido redimidos, nós temos sido perdoados, nós temos sido justificados diante de Deus. Nossas culpas foram removidas. Esta é a bênção maravilhosa da doutrina da justificação. Nossas culpas foram removidas, mas nós ainda estamos sujeitos à influência do pecado. O pecado não precisa mais nos dominar. O pecado não precisa mais exercer poder sobre a nossa vida. Ele não precisa mais exercer domínio sobre nós, mas nós ainda estamos expostos à sua influência. Então entenda uma coisa aqui: o pecado, ele pode ser um impeditivo, o pecado pode ser um embaraço para você servir pessoas que estão doentes, desde que a sua atitude pecaminosa seja permanente, seja habitual. Você não pode esperar a perfeição absoluta para só depois então você servir. Porque se você for ficar esperando a perfeição absoluta aqui nesta terra, você nunca vai servir ninguém. Então você precisa servir as pessoas depois que você tiver sido curado. Mas isso não significa que você não possa falhar, ou que isso não significa que você está isento de falhar em algum momento. Isso pode acontecer e efetivamente vai acontecer, porque você ainda não chegou no céu. O problema é quando o pecado, ele passa a ser habitual, rotineiro. Você decide se envolver com determinadas práticas, condutas e comportamentos que você sabe que Deus não aprova, e você decide permanecer nesse tipo de vida. Nesse tipo de cenário, não tem condições, não tem sentido você querer servir as outras pessoas. Você não precisa, repito, esperar a perfeição para servir as pessoas. Mas é importante você primeiro ser curado. Então, se você quiser ser um instrumento na mão de Deus para ajudar as pessoas a terem uma vida mais conectada com Deus, você primeiro precisa experimentar isso na sua própria vida. Diante disso, então, a rebelião, a desobediência a Deus, uma vida sem conexão com Deus, ela não pode ser mais algo habitual na sua vida.